Oi, pessoal. O bimestre passado a gente trabalhou muito na disciplina a parte de metodologia mesmo, né? O que que os autores nos dão de base para estar trabalhando com a educação infantil, né? Não só educação infantil, ensino fundamental também, né? Mas principalmente a educação infantil. Então a gente conversou muito de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, do Biratan D'Ambrosio, na parte da etnomatemática, falamos sobre jogos, gamificação, falamos um pouquinho de tudo aí, né? Agora, esse bimestre é mais a parte da prática mesmo, né? Como a gente vai trabalhar realmente esse tripé da matemática na educação infantil. Por falar em tripé, tem um tripézinho aqui até, né? 3 pontas. É, da matemática na educação infantil, claro que não existe, assim, na educação infantil uma aula de matemática, é óbvio que não, né? Matemática vai estar aparecendo na brincadeira, no lúdico, tudo aquilo que a gente falou, que vocês escreveram de maneira brilhante na prova, continua existindo agora. Só que aonde aparece? E onde aparece essa construção da matemática, né? Que matemática? Vamos analisar 3 eixos da matemática, tá? A geometria, as medidas e o número. Esses 3 eixos é o que vai permear toda a educação infantil. Mas, como eu disse, não é uma aula que vai parar, agora vamos trabalhar o número, agora vamos trabalhar a geometria. Não. Como isso vai estar acontecendo, ok? Sempre na educação infantil, acontece a partir de uma brincadeira, né? Não foca muito a questão da criança sentadinha numa cadeira, pintando, né? Escrevendo, né? Aquela mãe que estava bem preocupada no vídeo lá, falando que o filho ia para o primeiro ano e ainda não tinha sido alfabetizado. Ok, não é o objetivo da educação infantil mesmo, né? O objetivo é que, sim, apareçam as letras, apareçam os números, mas não é o propósito principal a escrita, saber os números ou saber fazer contas. Isso vai aparecer no meio do caminho, tá? Quando a gente está trabalhando com as crianças formas, eu até estou aqui com os blocos lógicos, aqui, né? Os blocos lógicos, ok, né? Trabalham as formas, eu consigo visualizar todas as formas aqui, né? O quadrado, forma de um quadrado, né? Porque esse objeto em si vai ser um paralelepípedo, né? Um bloco retangular. Um triângulo, essa parte aqui, né? Um triângulo, um círculo, essa parte que eu estou visualizando aqui, são as principais, né? Então, os blocos lógicos, eles têm, a gente consegue trabalhar isso. Só que para a criança em educação infantil, o propósito não é simplesmente, isso aqui é um triângulo, isso daqui é a forma de um círculo, isso aqui é a forma de um quadrado. Não é isso, né? Para a educação infantil, é essa criança poder manusear isso aqui e perceber que tem diferença entre esses dois, não apenas na cor, mas tem diferença na espessura, né? Tem diferença entre esses dois no tamanho. Criança comparar, ela pegar um objeto e comparar. A criança, quando está trabalhando com esse objeto e esse objeto, perceber que existe uma diferença, não só no tamanho, mas que aqui, esse lado é menor do que esse lado. Perdão, é melhor do que esse lado ali de cima. Já esse daqui, todos os lados são iguais. Essa criança manusear, e inclusive, a partir desse manuseio, é claro, ela vai estar formando, tcharam, né? A única coisa, gente, casinha, tá aqui, né? A partir disso, sabe, vamos pôr um chão aqui também, olha que bonitinho, já ficou mais bonitinho ainda. A criança começa a manusear e é a partir do manuseio que ela consegue criar, que ela consegue perceber que, opa, eu não consigo colocar este objeto aqui em cima desse. O que acontece com esse objeto que eu não consigo colocar aqui? Já um objeto como esse eu consigo. Mesmo nesse formato aqui quase caindo, eu consigo também. Deixa eu pegar outra coisa, fica melhor visualizar no vídeo, né? Ok? Então,
é manuseio, é a criança experimentando. Esse é o objetivo das formas. O objetivo das formas geométricas não é a criança saber nomear. Qual a diferença na vida dela ela saber nomear? Mas ela perceber que esse daqui, quantos lados tem? Quantos lados tem esse daqui? Né? Qual que é maior? Qual é menor? Qual rola? Se eu pegar esse daqui, eu consigo fazer esse movimento com esse objeto. Né? Olha o que acontece. Agora, se eu pegar esse objeto aqui, ele não rola. Né? Eu consigo movimentar ele, mas ele não consegue ir sozinho como iria esse daqui. Ok? Essa percepção é o mais importante, é a criança fazendo esses experimentos. E, a partir desses experimentos, ela conseguir, inclusive, perceber que, olha só, esse meu livro aqui, ele tem um formato semelhante a esse objeto. Só que esse livro é maior, esse objeto é menor. Opa, esse livro é mais grosso, então deixa eu pegar um outro objeto que equivale, esse aqui, né? É mais próximo a esse. Ele é mais grosso também, ó. Eles são menores, mas eles são parecidos no formato. Outros exemplos que a criança pode estar construindo. Quando ela vai perceber esse objeto, por exemplo, esse potinho, que ela vai perceber que, olha isso aqui, é semelhante, né, a um formato de um círculo. Olha o tamanho, consigo colocar aqui dentro. Será que esse triângulo eu consigo? Consigo também. Quantos será que eu consigo colocar desse? Puxa, só um, não consigo colocar mais. Ela ter semelhança entre as formas e todo esse processo de dentro, fora, o que eu consigo colocar é o mais importante sempre do que a ideia de simplesmente estar nomeando os objetos. Tá? É comparando mais objetos. Ela pode usar os objetos 3D? Sim, deve. Aqui. A criança, quando está usando esta caixa aqui, o que que ela percebe? Opa, olha o formato dessa caixa, né? Olha o formato dela. Lembra o quê? Essa associação que ela vai estar fazendo, lembra esse daqui? Puxa, não lembra. Que outra forma que eu tenho que é mais semelhante? Olha só, né? Essa outra forma que também é 3D, que lembra a ideia da caixa. O famoso rolinho de papel higiênico, que a criança vai poder brincar um monte com a ideia do rolinho de papel higiênico. Lembra o quê? Olha esse rolinho, ó. Onde é que eu pus? Tá aqui. O rolinho, assim como aquele círculo, eu consigo fazer o quê? Ó. Olha o formato desse objeto, assim como uma bola, que eu consigo fazer rolar a bola também. Qual que se assemelha? Qual que é mais próximo? A criança perceber isso aqui, né? Opa, olha lá. Essa associação, de novo, estou sendo bastante repetitiva, gente, experimentação. Esse é o mais importante para a criança quando a gente está lidando com formas, formas geométricas, né? Então, não é o nome em si, mas é o que ela vai construir, é o que ela vai manipular, ela perceber, ela fazer associações que esse objeto aqui tem formas diferentes desse objeto. É importante que ela saiba que o nome dos objetos, não, a gente acaba falando o nome dos objetos, mas não é o fundamental ela memorizar isso, mas sim manusear, experimentar e comparar a diferença entre um e outro objeto. Esse é o tópico mais importante. Quando vai trabalhar com a questão das medidas, também a mesma coisa. O que que seriam essas medidas? Eu preciso, por exemplo, medir. Nós sabemos, adulto, que para medir o tamanho dessa caixa, eu vou precisar de uma régua, né? Eu sei disso, eu pego uma régua ali, vou colocar e já vejo, opa, esse daqui tem aproximadamente 20 centímetros, ok? Tá aqui. Para a criança, a ideia de medidas, a construção de medidas, primeira coisa, ela perceber esse objeto aqui, ele é um objeto maior do que esse objeto aqui. É a ideia da comparação. Ela está comparando um objeto com o
outro. Esse é o principal, tá? Preciso medir. A criança vai precisar medir. Vamos usar, então, aqui, ó. Eu até deixei recortadinho aqui já. Vamos usar uma fita. Vou entregar para as crianças fitas e vão medir os objetos a partir de fitas. Essa caixa aqui é maior ou é menor do que esse pedaço de fita? Não importa o tamanho da fita. Opa, esse objeto é menor. Vamos pegar um objeto que seja maior do que essa fita. Ah, eu separei aqui, ó. Esse daqui eu acho que é maior. Meu livrinho da Mafalda. Bonitinho. Nossa, e não é maior. Pensei que era. Olha lá, é um pouquinho, a fita ainda é um pouquinho maior do que o livro da Mafalda. Vou procurar outra coisa que seja maior. Ah, já achei, gente. Aqui, ó. A própria tela, tcharam, aqui, o meu monitor, tá? Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo que o monitor, ele é um pouquinho menor, o meu monitor, do que a fitinha, tá? Esse processo da criança pegar algo que se assemelha a, algo, a uma unidade de medida não convencional e ela, a partir disso, tirar conclusões, ok? Espetacular, show. A mão dela, né? Ela quer medir, então, esse aqui, vamos ver quantas vezes a minha mão aqui, é 1,5 no meu caso aqui. Então, a criança põe aqui e vai estar medindo com a... Ai, gente, não consigo fazer aqui. Medindo com a mão dela, né? Com o pé dela. Ela vai fazer quantos passos tem para medir a sala, para medir o quarto dela, agora que a gente só fica em casa, né? Para medir o quarto, para medir uma determinada parede, a quantidade de mãozinhas que são colocadas. Não é importante isso aqui. Isso, a gente até conta para a criança, serve para medir, mas é mais importante ela construir o conceito de medida fazendo experimentações, ok? Essas experimentações são as mais importantes para a criança estar construindo. Assim como não só para medir comprimento, mas peso. Qual que é o mais leve, qual que é o mais pesado, ela pegar também pela ideia do... Isso aqui, ó, né? Ó, esse é mais pesado do que essa caixinha aqui. Então, ela vai experimentar tudo pela ideia da experimentação, ok? Pode ter balança para mostrar o valor, o peso mesmo, pode, a massa, né? Pode, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é ela conseguir, através da experiência dela, saber qual é o mais pesado, qual é o mais leve. Vai ter também para capacidade, né? A capacidade de líquido que vai ser colocado em determinados objetos. Gente, eu estou falando de maneira geral, depois a gente vai destrinchar cada um, tá? Então, ela perceber quanto eu consigo colocar de água numa garrafinha para beber lá, de 500 ml, por exemplo. Qual a quantidade de água, né? Ela não tem que saber os 500 ml, ela vai observar isso. E a partir dessa observação, e até como experimento, pegar uma garrafa maior de 1 litro, por exemplo, e perceber quantas garrafinhas precisa para encher essa maior. Quantas eu tenho que usar de 500 ml para encher essa garrafa maior de 1 litro? Essa é uma ideia, tá? Aí seria para capacidade, medir a questão da capacidade, né? Outra que poderia ser utilizado também é para o tempo, né? Gente, já repararam que a gente mede o tempo, né? Não só pelo horário, né? Mas a gente mede pelo calendário, né? O calendário é uma medida de tempo. Como que na educação infantil a gente faz uma construção dessa medida de tempo, né? Quando a criança traz uma foto dela quanto bebê, pensando que ela já tem 4, 5 aninhos, né? Quanto bebê, ela percebe que passou um tempo. Esse passou um tempo é justamente a ideia do tempo. Está comprovado que quando ela era bebê, ela tinha um outro formato até chegar nos dias de hoje. Então, o tempo foi se passando. A rotina, quando a gente faz com as crianças, né? A rotina em sala, o horário que ela chega, agora não chega mais, né? A rotina em casa, o horário que ela vai acordar, o horário que ela vai tomar café da manhã. Essa rotina faz ela perceber que durante o dia existem atribuições e existem horários. Dependendo do horário, eu vou fazer determinada atividade,
Que horário que eu durmo? O que acontece no período da noite? Então, esse tipo de coisa é de extrema importância para a ideia da unidade do tempo. Calendário, horário, a gente trabalha sim, mas para a criança perceber hoje que dia é, quer dizer que amanhã é outro dia, a criança não precisa saber os meses, saber os dias, mas ela já vai começando a compreender, principalmente quando já está maiorzinha, lá já está começando a escrever algumas letras, alguns números, né? Ela já vai percebendo que o calendário que a prof tem na sala vai mudando de um dia para o outro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o tempo está mudando. Amanhã é um novo dia. Que dia vai ser esse? Qual é a data? Essa que é a ideia, tá? Tem várias experiências que a gente vai ver para estar lidando com essa questão, né? Sistema monetário também, né? O sistema monetário vai estar trabalhando também é para medir, né, gente? Medir o valor das coisas, né? O dinheirinho vai estar aparecendo para as crianças também, né? Ela sabe que aquilo é para pagar, é para comprar alguma coisa. A educação financeira começa a aparecer desde a educação infantil. Mas sempre no contexto do que acontece e sem a preocupação da criança saber quanto vale aquele dinheiro, né? Mas quais são os nossos dinheiros? Quais são? Tem cédulas, tem moedas, posso pagar com cartão, agora, né, PicPay, esses negócios tudo aí, conversar com as crianças, o que acontece quando o pai vai no banco, quando saca dinheiro, quando vai pedir alguma coisa para comer, quando vai ao mercado e está pagando com cartão, tudo isso entra para falar sobre o sistema monetário, né? Sempre aquela prática bem bacana da educação infantil, primeiro e segundo ano vai estar usando bastante também, terceiro, do mercadinho, né? De fazer a ideia de um mercadinho, a criança estar manipulando um dinheirinho de brincadeira para perceber que o que ela vai comprar tem um impacto, vou gastar mais ou vou gastar menos. Ela não sabe que a nota de R$ 2 é menor do que a nota de 10. Ela não tem ainda isso, mas pela quantidade ela consegue. Por falar nisso, outro tripé, então a gente falou das formas geométricas, né? Dessas unidades de medida, e outro tripé seriam os números, que é bem isso que a gente estava falando do dinheirinho. Os números, gente, não é importante para a criança também número 1, número 2, não é essa a ideia. É bom que ela saiba, é bom, né? A gente não nega. Mas o mais importante é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 é esse princípio da contagem. É a criança associar a quantidade ao número que eu estou falando, muito mais do que o número que eu estou escrevendo. Ela perceber esse movimento do 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Porque o que a gente percebe, às vezes a criança chega no primeiro ano, ela até sabe os números, mas ela pula. Daí a prof vai ficar preocupada e os pais vão ficar preocupados que ela chega lá, ela escreve lá 1, o 2, o 3, o 4, de repente ela vai para o 8, né? Ela pula, né? Ou ela pula um número, só o outro. Por quê? Porque ela não reforçou o processo de contagem. Quando a gente está dizendo contagem, é manipular os objetos e, a partir dessa manipulação, ela vai contando a quantidade. Aonde tem mais? Eu tenho mais objetos aqui ou eu tenho mais objetos aqui? Ela fazer esse tipo de comparação. Aqui eu tenho mais. Por quê? Olha a quantidade aqui, olha a quantidade aqui. Por mais que ela nem saiba contar, ela já consegue perceber que aqui tem mais. E contando, vamos contar? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Opa, aqui eu estou fazendo referência à quantidade que aparece em cada um dos conjuntos, e a partir de questões como essa, gente, é sempre uma brincadeira, né? Não é assim separado como eu estou falando aqui para vocês. Eu estou fazendo exemplos de maneira geral apenas de como a gente vai estar lidando com isso com as crianças, ok? Então, novamente, é importante lá nas formas geométricas associar os nomes? Não, a gente fala os nomes para as crianças. O importante é a manipulação, é a comparação, é a associação com essas formas desses objetos que a gente vai estar vendo no cotidiano. Unidades de medida, medindo, usando fitas, usando a mão, usando o pé, pintando a mão na parede.
né? Aquela prática que as famílias fazem quando as crianças são pequenininhas, né? De riscar, colocar a criança na parede e riscar para mostrar a altura, e daí vai aumentando. Excelente, é isso mesmo. A ideia do peso, né? Mais pesado, menos pesado. A ideia da capacidade, quanto eu posso colocar de líquido aqui, quanto eu posso colocar de líquido em outro recipiente, o tempo, né? Então, o que aconteceu ontem, hoje, amanhã, os horários, horário de dormir, horário de acordar, tudo isso vai estar relacionado com a ideia do tempo, com o calendário, né? O que mais que eu não falei, gente? Ao sistema monetário, o dinheirinho e, por fim, essa questão dos números da contagem. Esses são os 3 itens, geometria, medidas e número, que a gente vai estar esmiuçando um pouco mais agora no segundo bimestre, tá bom? Mas esse é de maneira geral, só para vocês terem uma ideia desses princípios que nós estaremos trabalhando, ok? Valeu, gente, obrigada, até!